Hoje nós vamos investir um pouquinho do nosso tempo para responder essa pergunta que já já vai ser projetada aqui: onde Jesus vai nascer? Você já sabe, mas não custa te lembrar, Natal é o nascimento de Jesus Cristo. No Natal nós comemoramos o fato de Jesus Cristo ter nascido. Mas a grande pergunta é, em pleno 2022, em pleno ano da Copa do Mundo, ano em que a Argentina venceu, onde Jesus vai nascer? Nesse Natal, onde Jesus vai nascer, sabe por quê? Porque Natal não é a casa iluminada, mas o coração sombrio. Não é a mesa farta de comida, mas um coração vazio. Não é uma família repleta de pessoas vivendo em profunda solidão. Não, Natal é o nascimento de Jesus Cristo, e aonde Jesus Cristo nasce, Ele muda a história daquele lugar. Quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para Apocalipse, a Bíblia me diz que os anjos cantam Santo, Santo, Santo. A Bíblia me diz que eles cantam 24 horas por dia, dizendo glória a Deus. E sabe por que eles fazem isso? Porque aonde Jesus está, há paz, e aonde há paz e alegria, há desejo de louvar o nosso Deus. Onde Jesus vai nascer nesse Natal? Onde Jesus vai nascer neste Natal? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 2, verso 4. Lucas, capítulo 2, verso 4. Quem achou diz, achei. Quem não achou, diz, espera aí. Tá bom, eu vou esperar, mas só um pouquinho. Lucas, capítulo 2, verso 4, para quem não encontrou, o texto está projetado aí na tela também. O texto ele diz assim: por ser descendente do rei, José viajou de Nazaré da Galileia na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria sua, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê, e ele deu à luz ao seu primeiro filho, um menino, envolveu em faixas de pano e deitou porque não havia lugar para eles Jesus nasceu numa manjedoura, porque não havia lugar para eles em uma hospedaria. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos orar ao Senhor. Pai, nós sabemos que esse momento aqui é um momento espiritual. Essa não é uma apresentação humana, esse não é um momento de exposição, de retórica, esse é o momento da pregação da sua palavra essa que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, capaz de separar juntas e medula, espírito e alma, palavra essa que não volta vazia. Toda a escritura é inspirada por Deus. Pai, ministra ao nosso coração, abre os nossos olhos para ver, os nossos ouvidos para ouvir, mas o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. Diante desse texto de Lucas, há algumas perguntas que nós precisamos fazer e responder, e a primeira pergunta é: quem é Maria? Quem é Maria, essa jovem que o próprio Deus escolheu? Essa jovem que foi agraciada pelo Senhor, que foi presenteada por Deus para receber no seu ventre o menino Jesus. Maria era uma mulher que estava disponível para receber aquilo que Deus tinha para ela. Mas também devemos perguntar: e José, o seu noivo? Quem é José? Esse jovem noivo de Maria, descendente do rei Davi, um homem que também estava disponível para viver aquilo que Deus tinha para ele, um homem que não queria ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Querido, se você observar desde o princípio, desde os primórdios, desde o início da humanidade, Deus se movimenta na história da criação, buscando não prédios,
não modelos, não estratégias, mas buscando pessoas para usar. Deus não derrama o seu poder sobre uma estrutura, Deus não derrama a sua unção sobre uma instituição, sobre um CNPJ, não. Deus está à procura de homens e mulheres, de crianças, de jovens, de adolescentes que estão dizendo: eis-me aqui, Senhor. Não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Portanto, a pergunta que nós devemos fazer para esse texto é: por que Deus escolheu Maria? Dentre tantas mulheres nesse mundo, por que o nosso Deus escolheu José? Por que o nosso Deus escolheu Abraão, Moisés? Por que esses homens foram escolhidos? Sabe por quê? Porque todos esses homens e todas essas mulheres, elas cumpriam os requisitos dos quais o nosso Deus já havia estabelecido. Querido, Deus não tem preferidos, Deus tem melhores amigos. Guarde isso no seu coração, escreva isso dentro do seu coração. Deus não tem preferidos, Deus tem melhores amigos. Deus tem pessoas que pagam um preço, Deus tem pessoas que têm fome e sede, Deus tem pessoas que estão buscando a presença dEle, dizendo: não, eu não quero investir a minha vida naquilo que vai ficar, eu não quero gastar toda a minha saúde, toda a minha juventude, todos os meus anos em algo que é perecível. Não, eu quero investir a minha vida naquilo que é eterno. Quando eu olho para a história da humanidade, eu me pergunto: por que Deus escolheu Noé para recomeçar a humanidade? Dentre tantas pessoas, tantos homens, por que Deus escolheu Noé para ser um segundo pai da humanidade? Sabe por quê? Porque quando Deus olhou para todos os homens, Ele disse assim: eu não consigo ver outro como Noé. Eu não consigo encontrar na terra outro homem íntegro como Noé. Eu não consigo encontrar outro homem com caráter aprovado como Noé. Por que o nosso Deus escolheu Davi para ser rei sobre Israel? Porque a palavra nos diz que Deus olhou para Davi e encontrou em Davi um coração segundo a vontade dEle, um coração voltado para Ele. Deus olhou para muitos homens, mas Ele encontrou em Davi alguém que tinha um coração completamente voltado para o Senhor. Na história da humanidade, existiram homens e mulheres que honraram aquilo que Deus tinha para elas, mas homens e mulheres que simplesmente disseram: não, Senhor, eu não estou pronto, não é o tempo, não é a hora, eu vou deixar para depois, eu vou deixar para mais tarde. E a vida foi passando, e os anos foram passando, e aquela pessoa não honrou o que Jesus havia preparado para ela, e por causa disso, ela não viveu aquilo que o Senhor havia sonhado. Por exemplo, dá uma olhada nessa imagem. Sansão foi chamado para ser um grande líder. Deus deu palavras de ordem para que Sansão viesse à terra e ele pudesse ser um grande líder na sua geração, uma inspiração para todos os outros homens. Mas sabe o que Sansão fez? Ele desprezou o chamado do Senhor, ele decidiu viver por conta própria, ele decidiu se aproveitar, se apropriar de tudo que o Senhor havia dado para ele e usar aquilo de uma maneira indevida para o seu próprio prazer. E aquele que Deus havia levantado para reinar, para liderar, para ser uma inspiração, se tornou um palhaço no seu tempo. O texto diz que as pessoas se reuniam e elas davam risada, enquanto Sansão estava ali preso e trabalhando como um escravo. Um homem que foi separado, chamado, capacitado por Deus. Olha como ele termina a sua vida. Quando eu olho para a Bíblia também, eu vejo Eva. Deus deu o privilégio para ela de ser a mãe de toda a criação, a mãe de toda a humanidade, mas em determinado momento Eva se achou mais sábia do que o próprio Deus. Ela achou que poderia tomar as decisões sem Ele, e então sem Deus ela toma a decisão de comer do fruto proibido, e ela não só faz isso, como também compartilha com o seu marido. Quantas mulheres aqui
Deus não tem chamado para ser mães espirituais, para serem líderes, influentes. Mas quantas têm simplesmente caminhado sem Deus, dizendo: não, eu sei o que eu devo fazer. Não é isso que a Bíblia diz. Eu acho que eu entendo mais, eu acho que eu sou mais inteligente, eu acho que esse livro ficou no passado e hoje eu tenho as ferramentas certas, e por causa disso são expulsas do paraíso e não vivem o que o Senhor tem para elas. Sara riu da promessa do Senhor. Adão está falando com seu marido: olha, você vai ser pai de uma nação. E Sara está escutando de longe, enquanto Deus fala com o seu marido Abraão. Sara ri da promessa. Será que hoje você, mulher, você, homem, não tem achado graça quando alguém diz uma promessa bíblica sobre a sua vida e você ri dizendo não? Alguém diz que o seu marido vai ser restaurado e você ri dizendo não, você não conhece ele. Alguém diz: a sua esposa vai ser alcançada e ela vai se tornar uma mulher sábia, e você ri dizendo não, você diz isso porque você não conhece ela. Alguém diz: o teu casamento vai ser restaurado e você ri dizendo não, já chegou no fundo do poço, não tem mais o que fazer. Alguém diz: olha, o Senhor tem anos bons para você, e você diz não, a minha vida acabou. Eu penso, por exemplo, na esposa de Ló. Deus tinha um futuro para sua família, Deus deu uma visão, Deus disse: olha, se movam naquilo que eu tenho para vocês. Mas ela, ao invés de se mover para o futuro, sabe o que ela fez? Ela ficou presa no passado. Ela não conseguiu se desvincular do passado, e ela termina a vida como uma estátua de sal. Eu fico pensando no jovem rico, que Jesus chamou ele para dar para ele os tesouros celestiais, para dar para ele os tesouros eternos. E esse homem falou para Jesus: não, eu prefiro o dinheiro desse mundo, eu prefiro os bens, as posses que eu tenho aqui nesse lugar. E aquele homem talvez tenha morrido sem receber o verdadeiro tesouro dessa vida. Ao longo de toda a história da humanidade, tiveram homens que disseram: Deus, não me deixe de fora, eu vou pagar o preço. Mas houveram pessoas também que disseram: não, Senhor, eu acho que não é a hora, não é o tempo, não é o momento, e desprezaram aquilo que o Senhor tinha para elas. Quando eu olho para a vida de Jonas, você conhece a história desse homem. Deus havia dado uma missão maravilhosa para ele, mas ele escolheu fugir. Ele disse: não, Deus, eu não quero fazer parte disso, eu prefiro outra vida. E Jonas tentou fugir para o mais distante que ele podia do Senhor. Então ele cai dentro de uma embarcação no mar, e por causa da desobediência e da rebeldia dele, vem sobre aquela embarcação uma tempestade, e aqueles homens terminam lançando no mar Jonas, que acaba engolido por um grande peixe. Quanto sofrimento você não tem trazido para a sua vida por causa dessa desobediência? Quanto sofrimento, quantas tempestades, porque você está fugindo do seu chamado, fugindo do seu propósito, fugindo daquilo que o Senhor tem para você. E é interessante porque Jonas não atraiu uma tempestade só para ele, mas para todos que estavam no barco. Quanto sofrimento a sua família não está passando, porque você está fugindo daquilo que o Senhor tem para você. Eu poderia aqui citar tantos outros homens que desprezaram e que por causa disso não viveram, sobreviveram. Eu poderia falar de tantas mulheres que não honraram e que por causa disso tiveram um caminho de sofrimento, não porque Deus queria, mas simplesmente porque eles não entenderam que antes da criação sempre existe um propósito, e que o fato de você ter sido criado significa que existe um propósito de Deus para a sua vida. Existe um sonho. Por mais que para o teu pai e a tua mãe você seja um acidente, para Deus você não foi. Ele sonhou com você, Ele pensou em você. Glória a Deus, igreja. Ele sonhou com você, Ele pensou em você.
Ele te chamou à existência porque Ele tinha um plano para a sua vida, e você precisa entender que você só vai viver de verdade quando você praticar aquilo que o Senhor sonhou para você. Agora, sabe o que é interessante? É que eu citei a história de tantos homens e mulheres do passado, mas isso continua acontecendo até hoje. Samuel escutou um podcast, depois ele me indicou e eu escutei o podcast também, e ali naquele podcast é uma história muito legal, talvez não tão legal. É a história de um homem que Deus falou para ele assim: olha, eu tenho um projeto para você, você vai montar um ministério chamado Trazendo a Arca, e eu quero usar esse ministério para abençoar as igrejas de todo o Brasil. E aquele homem desprezou o que Deus falou, ele não acreditou. Ele disse: eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu não vou fazer isso, e ele não fez. 2 anos depois, surge no Rio de Janeiro um ministério chamado Trazendo a Arca, que abençoou toda a nossa nação. Deus quer fazer, e Ele chega para você com um privilégio na mão. Ele chega para você com um presente na mão, dizendo: você quer fazer parte? Mas quando você diz não, o Senhor não deixa de fazer aquilo que Ele quer. Ele simplesmente envolve outra pessoa naquilo que Ele quer fazer. O que eu e você precisamos entender é que quando Deus vem ao nosso encontro, este é um privilégio sem fim. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de nós. Ele poderia ter feito ou fazer todas as coisas sem a presença dos seres humanos. Com a sua palavra, a Bíblia diz que Ele sustenta toda a criação. O Senhor criou todo o planeta sem a ajuda do homem. Deus não precisa de nós, mas mesmo assim, Ele nos deu o privilégio de fazer parte do que Ele está fazendo. Glória a Deus, igreja. Meu sonho é ser um pastor batista de uma igreja que glorifica ao Senhor. Quando eu chamo os meus filhos para lavar o carro comigo, eu já contei essa história aqui inúmeras vezes, mas ela é muito marcante. Quando eu chamo o Noah e o Natan para lavar o carro comigo, não é porque eu estou pensando que o carro vai ficar limpo. Quem conhece os meus filhos, eu já adianto, não chama eles para ajudar a lavar o seu carro. Porque eles vão jogar água no banco, quando você virar as costas, eles vão jogar água em você, eles vão jogar sabão um no outro, eles vão se divertir muito, mas no final do dia o carro não vai estar limpo, e nem eles. Mas quando eu falo assim: Noah e Natan, vão lavar o carro com o papai? Não é por causa do resultado, é por causa do processo. É porque eu quero ter tempo de qualidade, é porque eu quero curtir os meus filhos, é porque sim, eu quero me divertir com eles. Quando o Senhor nos chama, não é por causa do serviço, é por causa da relação. Deus poderia estralar os dedos e todas as coisas aconteceriam, mas quando Ele nos envolve, quando Ele nos chama, é para que nós tenhamos intimidade com Ele. Tanto é que a palavra chamado em hebraico, ela diz sobre cuidado. A tradução é cuidado. O Senhor nos chama para sermos cuidados por Ele. Glória a Deus. Quando o Senhor vier ao teu encontro, entenda o tamanho do privilégio que Ele está te dando. Quando o Senhor fala com você, querido, nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Quando o Espírito Santo fala com você, entenda o tamanho do privilégio que ouviu o Espírito Santo de Deus. Existe um coral de anjos que talvez nenhuma matemática seria capaz de compreender e contar, mas quando o Senhor decide aceitar o seu louvor, você precisa entender o tamanho do privilégio que isso significa. Quando você pode participar daquilo que o Senhor está fazendo, quando Deus dá para Moisés a oportunidade para Moisés falar: Deus, se tiver 50 não faz, você precisa entender o tamanho do privilégio que Deus está te dando, de participar de maneira efetiva daquilo que Ele está fazendo. Não é um peso, é um privilégio. Por isso não feche o seu coração. Deus não precisa de você, mas você precisa de Deus. Você precisa de Deus para estar respirando aqui neste exato momento.
Você precisa de Deus para continuar trabalhando, você precisa de Deus para continuar vivendo. Nós precisamos de um Deus que é todo poderoso, e que Filipenses diz que Ele abriu mão de tudo isso e Ele veio ao nosso encontro. Ele se despiu de toda a sua glória, e Ele se humilhou a ponto de vir como um ser humano. O Criador tomou a forma da criatura, e Ele nos ama tanto que Ele adotou a maneira humana como um padrão da sua vida, porque quando Ele ressuscita, Ele diz assim: olha, toca nesse corpo, tamanho amor que o Senhor tem por nós. Se Deus estiver vindo no seu coração nessa noite, diga para Ele em espírito de oração: ei Deus, eu estou disponível para você. Se o Espírito Santo estiver fazendo algo aí na sua vida, se Ele estiver mexendo com o teu coração, se Ele estiver falando na tua mente, diga assim: ei Espírito Santo de Deus, muito obrigado por isso. Eu estou disponível, eu estou atento, o meu coração está aberto para aquilo que o Senhor quer fazer, para aquilo que o Senhor quer falar. O meu coração está disponível para o Senhor. Se Jesus estiver vindo ao seu encontro nessa noite, diga para Ele: ei Jesus, não só fala agora aqui comigo não, mas salva esse pecador obstinado, muda essa vida, Deus, muda a minha mentalidade, o meu padrão reprovável, muda os meus sentimentos. Muda, Senhor, o meu coração. Se o Espírito Santo estiver falando com você, começa a dizer para Ele: me enche da Tua presença, eu quero mais. Não despreze o que o Espírito Santo está fazendo aí enquanto eu estou aqui pregando. Não despreze o que o Espírito Santo está fazendo aí enquanto você está me ouvindo, porque pode ser que eu estou falando aqui algumas palavras, o Espírito Santo está dizendo mais para você, pode ser que Ele está trazendo respostas, pode ser que Ele está te lembrando de coisas que você não se lembrava mais. Então você não despreze o que o Espírito Santo de Deus está fazendo, pelo contrário, comece a falar: faça mais. Eu não quero perder esse momento, eu não quero ficar distraído, eu não quero colocar o meu foco em outro lugar. Espírito Santo, se o Senhor começou a fazer aqui, faça mais. Eu não posso sair daqui nessa noite da mesma maneira como eu entrei. Faça mais, me lembre mais daquilo que o Senhor falava comigo no meu primeiro amor. Me lembra daquilo que eu sentia quando eu te conhecia. Me lembra dos sonhos que o Senhor me deu. Traga à memória aquilo que o Senhor disse que um dia eu ia viver na Tua presença, porque é isso que eu quero. Recapitulando então aqui nesse texto, você tem José, um jovem, um menino, um jovenzinho, que estava disponível para aquilo que Deus ia fazer. Nesse texto você também tem Maria, uma menina, uma jovenzinha, que também estava disponível para aquilo que Deus iria fazer. O interessante é que quando o anjo vem, e você mulher, eu gostaria que você se colocasse no lugar de Maria por um instante. Ela estava prometida a casamento, ela não estava casada, ela era noiva, ela tinha que se preservar, ela tinha que se manter santa, íntegra, pura. E o Espírito Santo vem para essa jovenzinha e diz assim: Deus escolheu você para ser a mãe do filho dele. E é interessante porque em momento nenhum Maria, ela diz assim: não, Espírito Santo, porque se você fizer isso eu vou ficar mal falada, as pessoas vão falar: mas Maria engravidou de quem? E pode ser que o meu noivo, sabendo que não é ele, porque nós não tivemos relação, pode ser que ele me abandone e me despreze, me deixe, e eu perca aquilo que eu programei para toda a minha vida. Não, Maria em momento algum pesou aquilo que, entre aspas, ela poderia perder. Talvez ela entendeu o que o apóstolo Paulo entendeu quando Jesus encontra com ele, e ele diz assim: o que eu considerava como lucro, agora eu vejo como perca.
Aquilo que eu via como vantagem, agora eu vejo como desvantagem. Talvez Maria, naquele encontro com o Espírito Santo de Deus, ela pensou: a minha reputação não é nada diante de receber no meu ventre esse menino. Se meu esposo ou meu noivo quiser me deixar, isso não é nada diante do que eu vou viver na presença do meu Deus. Tudo que antes eu considerava lucro, agora eu considero perca. Aí vem o anjo falar com José: olha, José, eu queria que você, homem, se colocasse no lugar de José, aquele menino que também estava se guardando para sua noiva. E o anjo vem e diz assim: a sua noiva vai ficar grávida, mas não é de você. O seu primeiro filho não vai ser seu, ele será do próprio Deus. José poderia ter dito: não, eu fiz tantos planos, eu queria ver o rostinho daquela criança, eu queria ver o meu rosto nela, eu fiz tantos planos para esse momento. Não, Deus, eu não quero viver isso, sabe? Se você escolheu Maria, fica com Maria, eu vou procurar outra noiva. Mas não, talvez José entendeu o que o apóstolo Paulo entendeu, quando ele disse assim: tudo que eu considerava lucro, agora eu considero perca. Tudo que era vantagem, agora não é vantagem mais, porque ele diz: sim, sim. Talvez as pessoas vão falar que eu fui traído por Maria, talvez a minha reputação vá para o espaço, mas eu não vou ficar de fora daquilo que o Senhor quer fazer. Deus, eu quero fazer parte, custe o que custar, porque nada se compara a andar com Jesus Cristo. Não tem nada melhor do que andar na presença do próprio Deus. E aqui nesse texto você também tem Jesus, que está no ventre de Maria, e Jesus precisa nascer. Ele precisa vir ao mundo como um ser humano. Jesus precisa nascer para dividir a história da humanidade em duas partes. Creia você ou não, qualquer livro de história que você pegar para estudar, você verá que a humanidade foi dividida entre antes e depois de Cristo. Jesus precisava nascer para mudar a vida de todos aqueles que se aproximassem dele. Agora a grande questão é: onde Jesus vai nascer? Onde Jesus vai nascer? Porque veja o que o autor diz: Jesus nasceu numa manjedoura. Por quê? Porque não havia lugar para ele numa hospedaria. Jesus nasceu numa manjedoura porque as hospedarias estavam cheias, elas estavam ocupadas e não havia lugar para Jesus. Para quem não sabe, a hospedaria é como se fosse um hotel nos nossos dias, um lugar agradável, seguro, um lugar confortável, um lugar preparado. E uma manjedoura não. A manjedoura, está ali a imagem, é o lugar que os animais usavam para comer. A manjedoura, ela ficava dentro de um estábulo e era simplesmente o lugar que os animais comiam. E eu fico pensando na simbologia que há por trás dessas duas figuras de linguagem. A hospedaria reflete as pessoas que são autossuficientes. A hospedaria reflete pessoas que estão dizendo: eu não preciso de Deus para nada, tudo que eu quero fazer eu faço, tudo que eu quero comprar eu compro. Quem eu quero conquistar, eu conquisto. Eu não preciso de Jesus para nada. Eu estou muito ocupado correndo atrás dos meus sonhos. Eu estou cheio de atividades para pensar em Deus. A hospedaria reflete aquelas pessoas que só buscam a Deus quando da noite para o dia elas caem numa cama de hospital e elas percebem que nenhum título, nenhuma autoridade é capaz de fazer com que elas levantem dali. A hospedaria aponta para aquelas pessoas que procuram a Deus quando o casamento do nada entra numa crise e ele percebe que não era tão bom assim e começa desesperadamente buscar uma ação do Senhor. A hospedaria reflete aquela pessoa que ao longo da vida teve tudo do bom e do melhor, mas que num determinado momento da vida perdeu tudo e descobriu que nunca teve a ver com ela, mas sempre teve a ver com Deus, que estava ali sustentando, guardando e protegendo.
Do outro lado você tem a estrebaria. E a estrebaria reflete o coração dos improváveis. A estrebaria era o lugar dos animais. Era um lugar sujo, que tinha um cheiro não muito agradável. Era o lugar menos provável para uma criança nascer. Mas os pais de Jesus, buscando uma hospedaria e não encontrando, eles viram esse lugar. E por mais que esse lugar estivesse sujo, por mais que esse lugar estivesse mal cheiroso, esse lugar estava disponível para Jesus. Havia ali uma oportunidade para Jesus nascer naquele lugar. A estrebaria disponível, ela me lembra aquelas pessoas que já fizeram tantas coisas horríveis na vida. A estrebaria me lembra essas pessoas que são improváveis, que você diz, fulano nunca vai viver o que Deus tem para elas. Fulano tem o coração duro, o coração dele é impenetrável, o coração dele é ruim. A estrebaria é como Davi, que cresceu rejeitado pela própria família. Ficava no campo, bem distante, ninguém dava nada para ele. Mas aí vem o Espírito Santo de Deus, encontra aquele coração, entra naquele coração e faz daquele menino que era rejeitado o rei de Israel. A estrebaria me lembra José, que foi vendido pelos seus irmãos, que foi escravo no Egito, mas aí vem o Espírito Santo de Deus, e ele levanta José como governador do Egito, e nenhum outro homem na história de Israel fez o Egito prosperar tanto quanto esse homem, por causa de Deus que estava dentro do seu coração. A estrebaria me lembra o filho pródigo, que num dia está no lamaçal do pecado, comendo a comida dos porcos, e no dia seguinte, está vestido pelo próprio pai, com o anel da família no dedo, com as sandálias nos pés, com a capa, desfrutando de um grande banquete. E as pessoas diziam, mas ainda ontem estava comendo a comida dos porcos. E ele diz, mas hoje eu estou na casa do pai. Mas ainda ontem estava no lamaçal, mas hoje eu fui limpo pelo meu pai. Mas ainda ontem estava comendo aquela imundície, mas hoje eu estou desfrutando de um banquete que o pai preparou para mim. A estrebaria me lembra Saulo, que um dia está perseguindo e mandando matar os cristãos, mas no outro dia, porque teve um encontro com Jesus, agora ele está dizendo, se tiverem que matar, mate a mim, se tiverem que bater, batam em mim, se tiverem que prender, me prenda, porque eu quero morrer pelo amor que eu tenho pelo meu Deus, porque não tem vida melhor do que essa, do que seguir a Jesus Cristo. A estrebaria me lembra o ladrão naquela cruz, que estava ali condenado do lado de Jesus, mas Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ainda hoje os teus pecados estão perdoados. A estrebaria é esse coração improvável, é essa pessoa que ninguém dava nada por ela, é essa pessoa que era rejeitada dentro da própria casa, é essa pessoa que era a ovelha negra da sua família, que o Espírito Santo diz, ei, tem alguém aqui? Porque eu quero usar pessoas, e essa pessoa diz, eu Deus, não me deixe de fora, e o Espírito Santo vem e muda essa mentalidade, e o Espírito Santo vem e muda essa vida, e o Espírito Santo vem e muda o rumo dessa pessoa, e muda a história dessa pessoa. Glória a Deus, igreja, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu era um improvável, e talvez você também nessa noite seja um improvável de Deus. Eu quero ler para vocês João, porque João traduz o que está acontecendo aqui. João diz assim, aquele que era a verdadeira luz, aquele que era a verdadeira luz e que ilumina a todos, estava chegando ao mundo, veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não reconheceu. Veio ao seu próprio povo, veio à sua própria família, veio aos seus, mas eles disseram não. Eu estou muito ocupado com o meu nome, eu estou muito ocupado com o meu projeto,
Eu estou muito ocupado com aquilo que eu quero deixar de bens para minha família. Eu estou muito distraído. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E então Jesus diz assim: mas todos aqueles que creem, todos aqueles que aceitam, eu vou dar para eles o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos aqueles que creem, todos aqueles que aceitam, serão chamados filhos de Deus, filhos por adoção. Glória a Deus. Jesus poderia ter nascido numa hospedaria, mas ela estava ocupada. Ela estava ocupada para Jesus. Já pensou no tamanha honra que seria para aquela hospedaria? Se uma manjedoura ficou famosa porque Jesus nasceu nela, você já imaginou o que seria dessa hospedaria? Talvez eu e você todos os anos iríamos a esse lugar para visitar essa hospedaria, mas essa hospedaria estava ocupada para Jesus. E aí os pais encontram outro lugar para Jesus nascer. Querido, a situação de Jesus desde o dia que ele nasceu nesse mundo até hoje não é diferente. Até hoje Jesus continua buscando um coração para habitar. Até hoje o próprio Deus está buscando pessoas para Ele usar. A palavra do Senhor diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Espírito em verdade. A palavra do Senhor diz que Ele está buscando homens e mulheres que desejam viver aquilo que Ele tem. Ele mesmo disse isso em Apocalipse 3:20, dizendo assim: eis que estou à porta e bato. E Ele estava dizendo isso para uma igreja como a nossa. Esse texto não foi escrito para um outro contexto que não seja o contexto da igreja. Ele bateu a porta e ele disse: tem alguém aí? E deixa eu te perguntar, tem alguém aqui ouvindo Jesus bater no seu coração? Você está ouvindo o Espírito Santo falar com você? Porque ele diz assim: se você ouvir a minha voz, abra o teu coração e eu vou entrar, e você nunca mais vai estar sozinho. Abra o seu coração e você vai experimentar a verdadeira paz. E a sua vida vai ser como a vida dos anjos que cantam: glória, 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 santo, 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 porque há paz no teu coração. Abra o teu coração para Jesus nessa noite, para que a alegria também tome posse da sua vida. Mas não é o prazer que eu estou falando, esse prazer que passa. Eu estou falando da alegria que nunca acaba. Abra o teu coração e você vai ver o que é uma vida de significado. Abra o teu coração e você vai ver o que é uma vida de propósito. Abra o teu coração e você vai ver o que é viver de verdade. Deixa eu te fazer talvez a última pergunta dessa noite. Suponhamos, é hipotético, suponhamos, se nessa noite nós estivéssemos lá naquele lugar e José e Maria entrassem aqui nesse corredor e eles começassem a perguntar: tem lugar para Jesus nascer aqui nessa noite? Fala a verdade. Qual seria a resposta do teu coração? Se José e Maria entrassem aqui nessa noite dizendo assim: Jesus precisa nascer, Jesus precisa de um lugar para habitar, qual seria a resposta do teu coração? Se nessa noite a resposta do teu coração é: Jesus, meu coração está aberto, pode nascer nele, a minha vida está aqui, eu estou disponível para você. Se essa é a resposta do teu coração, eu quero convidar você a se colocar de pé, para que juntos nós possamos orar. Glória a Deus, glória a Deus.
Deus, muito obrigado, porque nessa noite há lugar para o Senhor nascer na nossa igreja. Muito obrigado porque nessa noite os nossos corações estão abertos para que o Senhor Jesus Cristo nasça e mude o rumo da nossa vida e da nossa história. Muito obrigado, Deus, porque nessa noite o Senhor encontrou espaço para agir, para mudar padrão de pensamento, para mudar padrão de sentimento. Muito obrigado porque nessa noite o Senhor encontrou espaço para que o Senhor venha revelar os sonhos que o Senhor tinha para essa vida antes que ela fosse gerada no ventre da sua mãe. E a minha palavra é: Espírito Santo de Deus, vá de encontro a cada coração, aqueles que estão também na sua casa, e que o Senhor comece a ministrar sobre essas vidas aquilo que estava no seu coração quando o Senhor deu palavras de ordem, dizendo: nasça para aquilo que eu tenho preparado para você. Que o Senhor revele a identidade que nós temos no Senhor, a identidade de filhos amados. Que o Senhor Deus confirme em cada coração de que nós não somos um acidente. Havia um propósito para nós. E que muito mais do que isso, que o Teu Espírito Santo, Deus, possa nos dar a verdadeira vida, a vida eterna, a vida abundante. Pai, muito obrigado, Jesus.